Até 400 anos antes de Cristo, toda doença ela era considerada como um castigo divino ou até mesmo possessão demoníaca. Representava o desagrado a um determinado Deus. Para cada doença havia um ritual mágico ou religioso. Os médicos eram os sacerdotes. Pegavam toda a corte de culpa e medos nos indivíduos. O primeiro a romper com essas ideias foi o filósofo e médico grego Hipócrates. Hipócrates dizia que o homem sofria influências climáticas, alimentares, sociais e afetivas. Dependendo da idade no meio em que vive, isso poderia ser em maior ou menor grau. Foi o primeiro médico a sugerir uma relação entre a personalidade humana e a contração de doenças. A teoria hipocrática conceituava que o organismo tinha poderes de curar-se e que a doença somente poderia se manifestar quando o corpo estivesse em desarmonia com ele mesmo ou com o meio ambiente. Hipócrates possuía uma visão holística, pois tratava o espírito, a mente e o corpo em conjunto para que esse todo recuperasse as partes afetadas. Com o passar dos séculos, os médicos observaram que o sistema hipocrático não era tão eficiente para os casos urgentes ou para uma doença crônica. Assim surgiu uma nova corrente de pensamento para uma medicina mais rápida em seus resultados. Esse raciocínio culminou com as técnicas medicinais de Claríssimos Galeno, filósofo e médico romano, que preconizou a utilização de remédios e procedimentos que eliminassem rapidamente o problema, independente da causa ou origem. Em termos práticos, se havia febre, aplicava-se um antitérmico. Para dor, um analgésico. Os processos cirúrgicos também foram aprimorados e realizados regularmente. Galeno acreditava que o mais importante era retirar o mais rápido possível a doença do corpo. Hipócrates, por sua vez, conceituava que não adianta combater a doença sem antes observar a causa primeiro. Contudo, as duas correntes galênica e hipocrática, elas conviveram lado a lado por muitos séculos e cada uma, a seu modo, contribuiu com grandes avanços para a saúde da humanidade. Em termos atuais, podemos considerar que a alopatia ela tenta descobrir onde se encontra o problema físico para eliminá-lo ou controlar o presumido distúrbio orgânico. Em momento algum, possui o princípio da observação do histórico psicoemocional. O holismo busca entender o todo do indivíduo, a relação entre os diversos planos físico e espiritual. O órgão afetado não é considerado a causa do problema, mas uma possível somatização. Aqui eu coloco para você as vantagens e desvantagens da alopatia e do holismo quando nos referimos no tratamento ou curas de possíveis doenças. O holismo ele vem da palavra holos, do grego clássico, e significa inteiro, completo, global, o todo. E a terapia holística ela consiste nisso, em compreender que toda doença se encontra primeiramente instalada na aura ou nos chakras. Isso resulta na busca em compreender o processo energético do corpo humano para curar o todo e não somente a parte afetada. É preciso entender que um médico e um terapeuta não praticam milagres. Eles apenas indicam o caminho para a cura. Todavia, é necessária a participação ativa do paciente com mudança de hábitos, sejam alimentares, higiene ou paradigma, para que haja sempre um bom resultado. Não podemos negar a importância da medicina alopática. Ela tem erradicado inúmeras doenças que eram consideradas incuráveis, como a pneumonia, por exemplo, cujo vírus chegou a levar milhares de pessoas à morte. Os médicos falam que é só deixar de fumar, fazer exercícios e alimentar-se de forma equilibrada, mas sabemos que isso não é o bastante. Se não incluirmos uma terapia que suporte o complexo energético e espiritual do ser humano, a doença pode vir a se tornar recorrente. A intolerância, o egoísmo, a falta de amor próprio,
A sobrecarga profissional, relacionamentos difíceis, hábitos inadequados são alguns fatores que podem colocar o sistema orgânico em desequilíbrio, gerando doenças psicossomáticas. E agora que você já entendeu o conceito de onde que surgiu a terapia holística, eu venho aqui falar para você meu trabalho como terapeuta holística junto com as mães. A maternidade é a maior mudança de identidade que alguém pode enfrentar na vida. E raramente isso ocorre de maneira tranquila. Sentimentos difusos e ambivalentes muitas vezes acontecem já no processo de engravidamento. Em outros casos, somente na adolescência dos filhos. E essas mudanças causam muito estresse. A terapia pode ajudar você, mulher, mãe, a se adaptar à nova realidade que se apresenta, permitindo você fazer novas elaborações da fase atual e da fase futura, e novas conexões para ressignificar a sua identidade como mulher e também como mãe. O desejo de se tornar mãe é tão forte em algumas mulheres que, após ter isso realizado, muitas se sentem perdidas e com dificuldades de encontrarem outros desejos paralelos, como gostos profissionais ou mesmo pessoais. Cuidados com os filhos, com o trabalho, com a família, mas esquecem delas mesmas. E o curso Vivendo Livremente nasceu desse desejo de ajudar outras mulheres, mães, a conquistarem a sua liberdade emocional. E se você está aqui porque você sentiu essa vontade de dar um novo sentido para a sua vida, um novo significado, você deseja ter liberdade para ter mais dinheiro, para ser próspera, para ser reconhecida pela sua família. Você deseja voltar a sonhar e realizar tudo aquilo que um dia você planejou. Muito bem-vinda ao curso Vivendo Livremente.